O impeachment de Bolsonaro, segundo a jornalista Eliane Cantanhede, já teria um calendário. E o primeiro passo para esse calendário começar são as manifestações que vão ocorrer hoje, dia 12 de setembro, convocadas pelo MBL e também pelo movimento Vem Pra Rua, com a adesão de alguns partidos de esquerda, outros não aderiram, como o PT e o PSOL. Vamos conversar sobre esse calendário, eu vou emitir a minha opinião, mas antes eu peço o seu like, sempre muito importante, clique no botão de gostei. E se você quiser ter uma politização ainda maior, eu peço que você torne-se membro do canal. São 2 vídeos no mínimo por semana, com histórias políticas e conteúdos adicionais por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato, vale cada centavo a sua politização, porque o seu ganho é enorme. A Eliane Cantanhede escreveu o seguinte, falou na verdade, né? A semana começa com a comissão de juristas da CPI da Covid, liderada pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, entregando um parecer implacável sobre os crimes em que o presidente Jair Bolsonaro poderá ser enquadrado por ações e, sobretudo, inações durante a pandemia. Isso é verdade, a CPI mostrou, principalmente na sua primeira parte, que aconteceu até antes do recesso, antes de entrar para a corrupção e toda aquela história, que o Bolsonaro ele agiu para que as pessoas se contaminassem. Houve uma tentativa de Bolsonaro, um estímulo de Bolsonaro para que as pessoas se contaminassem e depois acabassem morrendo por conta da imunização de rebanho. E a imunização de rebanho foi a política pública utilizada por Bolsonaro e respaldada por supostos cientistas e entendedores do assunto, como Nise Yamaguchi, que foi provado que ela não entende absolutamente nada, Paulo Zanotto, que usava o nome da Universidade de São Paulo para passar credibilidade, mas ele também não entendia absolutamente nada, e dentre outras figuras, como Mayra Pinheiro, enfim. E nós vimos naquela reunião, que depois foi mostrada pela CPI, as falas negacionistas desacreditando o uso das vacinas. E por isso o Bolsonaro, ele, por outros motivos também, não quis comprar as vacinas e empurrou a população para a imunização de rebanho, o que nunca iria acontecer, porque nós estamos vendo, o vírus ele sofre mutações. Então nós tivemos a primeira variante, aí nós tivemos a P1, que é a variante Bolsonaro, depois a Delta, e assim nós começamos a ter novas variantes, então seria impossível nós atingirmos a imunidade de rebanho. Portanto, Bolsonaro, ao estimular as pessoas a contraírem o vírus, ele cometeu um crime contra a humanidade. E o pior, o gabinete paralelo era abastecido com dinheiro de grandes laboratórios, como a Apsen e outros, né? Apsen não, né? Foi outro laboratório da ivermectina, para que eles divulgassem esse tipo de conteúdo falso, conteúdo mentiroso, para alavancar o lucro dessas empresas. Então havia também um interesse financeiro por trás de todo esse morticínio que nós tivemos no Brasil por culpa de Bolsonaro e também ali várias outras pessoas. O mais grave deve ser o de homicídio comissivo em série, justamente por não agir quando deveria e agir errado quando não deveria. Então toda a propaganda que o Bolsonaro fez para a questão das máscaras, enfim, como nós vimos e foi muito debatido durante a CPI, e esse foi o ponto alto da comissão, porque nós começamos a discutir de fato política. Política de enfrentamento a uma crise institucional, política de enfrentamento a uma crise sanitária e uma crise social também, e Bolsonaro agiu da pior forma possível, como todos nós vimos e acompanhamos a CPI, e foi o grande momento porque nós discutimos isso e nos politizamos. E toda vez que a gente se politiza, é claro que o país como um todo acaba crescendo e acaba ganhando. No final do ano, terá protesto nesse domingo, dia 12 de setembro, em outubro, pelo aniversário da Constituição, e em novembro, na proclamação da República. Eu quero saber se no aniversário da Constituição, como que vai ser esse protesto? Porque esse pessoal, eles gostam de destruir a nossa Constituição. Será que a direita vai endossar esse movimento? Porque muito da nossa Constituição que é destruída também tem votação por parte dos integrantes do MBL. Então nós temos que ver como que vai ser, porque a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que é uma Constituição que tem um passinho à esquerda, é muito atacada. Então vamos ver como vai ser isso. Me chama a atenção, estou muito curioso para esse movimento contra a Constituição, que Bolsonaro, ele via democrática, ele rasga lá todos os artigos. E por que via democrática? Porque ele coloca as votações no Congresso e o Congresso simplesmente apoia. Ou quando ele não coloca, mas o Congresso vota, ele vai e acaba dando o parecer favorável a esse desmonte da Constituição de 88. E em novembro, na proclamação da República. Isso é importante, porque Bolsonaro ele é um ser que ataca constantemente
as instituições da República. A Constituição é uma instituição da República, o cargo de presidente é uma instituição da República, tudo aquilo que é público, os cargos públicos, as faculdades públicas, as instituições públicas, a rua aí na frente da sua casa, as matas brasileiras, os mares, os rios e o próprio povo também faz parte da República e esse é o movimento que mais me chama a atenção. Agora, para finalizar, né, a CPI caminhará lado a lado com o relatório final, a interação com a Procuradoria-Geral da República, a Câmara e o Supremo. Então a Eliane Cantanhede, ela fez todo esse desenho do processo de impeachment que poderá culminar, né, com todo esse calendário que poderá culminar com o impeachment de Bolsonaro. A grande questão para sair o impeachment, e essa aí ela não falou ali, mas é o convencimento das classes dominantes. E quando a gente fala classes dominantes, entenda capitalismo financeiro. Nos últimos dias, por conta de toda a crise institucional, o capitalismo financeiro começou a olhar para Bolsonaro com desconfiança. Tanto que aquela carta do arrego que foi escrita por Michel Temer não foi digerida pelo mercado. Tudo bem que quando a nota foi divulgada, as ações rapidamente viraram, começaram a subir, o dólar caiu, mas no dia seguinte caiu de novo, o dólar subiu e os especialistas começaram a falar que o mercado não acreditou em Bolsonaro, porque ele é um ser que faz crises e, portanto, novas crises iriam vir. O que precisa ficar muito claro, e aí vai depender, né, é se o capitalismo financeiro ele vai considerar que Bolsonaro, as oscilações de Bolsonaro, os ataques de Bolsonaro provocam instabilidade no capitalismo e, portanto, seria melhor para a flutuação do capital ou os rumos do capital com a saída de Bolsonaro. E é necessário também saber se o capitalismo financeiro avalia que o impeachment seria mais danoso, seria mais imprevisível e provocaria mais instabilidade no capitalismo do que permanecer com Bolsonaro. Mas isso aí vai levar aí um certo tempinho para convencimento do capitalismo financeiro que o melhor negócio é tirar Bolsonaro. Vamos continuar aguardando, vamos ver como serão os movimentos de hoje. Às 8 horas eu venho e trago um vídeo para vocês com o meu parecer a respeito das manifestações de hoje, dia 12 de setembro. Então fiquem ligados, ativem as notificações, me sigam no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.